Então, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. E agora, com essa quarta mensagem, eu fecho essa série de 4 cultos sobre o tema mais bem-aventurado é dar que receber. Se você não esteve aqui terça-feira e quinta-feira, adquira a mensagem gravada, que vai abençoar muito a tua vida. Então, Atos capítulo 20, versículo 35. E o apóstolo São Paulo, quando se despedia dos pastores da igreja de Éfeso, ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Aí ele cita as palavras de Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor, Deus do universo. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, aqui estamos nós mais uma vez reunidos no teu santo templo, no teu santuário, no lugar onde a tua igreja se congrega, no lugar onde o teu povo se reúne para adorar o teu nome, para ministrar louvor ao Deus bendito, ao Deus eterno, para ouvir a voz daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, para receber o alimento da alma, para sermos ensinados pelo teu Espírito Santo. E isso é um privilégio que o Senhor nos tem concedido, meu Pai. Já estivemos aqui pela manhã, agora estamos de volta em obediência à tua palavra, porque o Senhor disse que nós não podemos transgredir o dia do Senhor, que é um dia que o Senhor exige que nós dediquemos esse dia inteirinho para o Senhor. 6 dias são nossos, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se divertir, para visitar pessoas, para fazer qualquer coisa. Mas o 7º, o Senhor disse: esse você vai dedicar inteirinho para mim. E por isso nós fazemos assim na igreja, como era feito da igreja primitiva, como voltou a ser feito na época da Reforma Protestante, no século XVI. Mas que hoje, 5 séculos depois, tão poucas pessoas levam a sério isso. Mas nós levamos a sério, porque nós conhecemos a tua palavra. E mais do que conhecer a tua palavra, nós acreditamos quando a tua palavra diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. A gente não brinca de religião, a gente não está brincando de igreja, a gente não está zombando do Senhor, fazendo da vida espiritual uma libertinagem. Nós não fazemos isso, meu Pai. Nós agimos com seriedade, porque sabemos da importância que é ser fiel a Ti. E que nessa noite, meu Deus, eu possa ser mais uma vez instrumento da Tua vontade. Que o Senhor possa me usar com sabedoria, com discernimento, com unção divina nas palavras, para anunciar a verdade eterna, para proclamar ao Teu povo a palavra predestinada de sabedoria. E que esta palavra que vai fluir desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual dos teus pequeninos. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor,
E todo aquele que crê, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu quero fechar essa série de 4 mensagens que o pastor fez de terça-feira à noite até hoje, mais uma vez fazendo uma pergunta individual a cada um de nós, a cada um de vocês. Como é que tem sido as tuas relações com Deus nesse aspecto aqui de dar? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Em relação a Deus, você tem dado o melhor de si para Deus? Você tem se doado em favor da obra de Deus? O que você tem feito efetivamente em favor da obra de Deus? Você tem evangelizado? Você tem anunciado esta verdade lá fora, para a tua família, para os teus parentes, para os teus amigos, para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho? Você tem feito o que em prol da obra de Deus? Você tem dado teus dízimos com alegria, com prazer? Você tem dado oferta generosa ou você tem se omitido? Porque o ensinamento de Jesus é revolucionário. No mundo capitalista, onde impera a lei do levar vantagem em tudo, a qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer maneira, quando se ensina algo como isso aqui, é uma coisa realmente revolucionária. Então, como é que tem sido as tuas relações com Deus nesse aspecto? É interessante como é que Deus dá exemplos. Sempre que eu estou pregando à igreja alguma coisa, Deus faz alguma coisa acontecer para servir de exemplo. Tem uma senhora, ela não frequenta aqui. Essa senhora tem, acho que uns 80 anos, 80 e poucos anos. Mas ela, quase que todos os meses, às vezes mês sim, mês não, ela aparece aqui. E ela pede para falar comigo. E normalmente quando essa senhora aparece, é sempre um momento de muita necessidade da igreja, aquele momento de pagar as contas mais altas, dos compromissos mais difíceis, e ela aparece. E ela diz: eu quero falar com o pastor. E ela me entrega um envelope. E sempre nesse envelope tem R$1.000. Hoje ela apareceu à tarde. Só que hoje eu quis conversar um pouquinho com ela, né? Eu digo: me diga uma coisa, por que a senhora não vem para os cultos? Ela disse: olha, pastor, eu nunca congreguei em igreja nenhuma. Eu me converti através do programa de rádio da Metropolitana, ouvindo o Senhor pela Metropolitana. Mas eu não venho porque eu não posso mais andar sozinha, eu dependo de outras pessoas, e infelizmente as minhas filhas não trazem. Para eu vir aqui e trazer esse envelope para o senhor, eu tenho que depender da boa vontade delas. E quando elas vêm: olha, mamãe, é rápido, viu? Não demore, não demore, não demore, bem rápido. Ela diz: olha, pastor, mas como Deus tem me abençoado. Eu sou uma mulher com essa idade, com saúde perfeita, cheia de vigor. O senhor vê que eu subi essas escadas para falar com o senhor aí, com a maior tranquilidade do mundo, viu? Tem igrejas na porta da minha casa. Meus familiares dizem: mamãe, minhas filhas, não tem igreja aqui na porta, por que a senhora cismou com essa? Olha, pastor, as que tem lá em frente de casa, às vezes eu estou na minha varanda, no meu terraço, eles pregam livre-arbítrio. E eu digo: não, está errado. Ah, se tivesse uma igreja como essa. Ela mora na cidade dos funcionários. Aí hoje ela entregou um envelopinho. É só, pastor, isso é para ajudar ela escreve assim: para a obra de Deus. Aí o que é curioso, sabe, irmãos, é que ela não congrega, ela não tem o privilégio que nós temos de estar aqui num culto como esse, de participar de uma celebração
de louvar, de adorar, de se alimentar, né, como nós nos alimentamos aqui, ela depende única e exclusivamente do programa de rádio. Mas veja o amor que essa mulher tem por um ministério que ela nem faz parte efetivamente. Em espírito ela faz parte. Mas não é uma parte atuante de estar aqui. Ela não desfruta do ministério como nós todos desfrutamos. Mas a fidelidade dessa senhora é uma coisa que me comove. Por isso que eu pergunto, como é que tem sido o teu relacionamento com Deus? Você tem servido a Deus da maneira que Deus quer ser servido? Eu perguntei de manhã, você tem dado prioridade a Deus? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você dá prioridade a Deus, então eu tenho certeza que terça-feira à noite você estava aqui, esteve aqui. Se você dá prioridade a Deus, eu tenho certeza que terça-feira à noite você esteve aqui também, porque você dá prioridade a Deus. E quem dá prioridade a Deus, dá. Chega o dia do culto, é o dia do culto. É o dia de compromisso com Deus. Não é compromisso com o homem, não é compromisso com a organização religiosa, é um compromisso com Deus vivo, com Deus soberano, com Deus todo-poderoso. Para eu ser prioridade para Deus, eu preciso primeiro colocar Deus como prioridade para mim. Porque é dando que se recebe. Eu perguntei se você tem servido a Deus continuamente, não é? Pois bem, abra a tua Bíblia, no livro do profeta Daniel. Não é irmão Daniel que está ali atrás, não, é o profeta Daniel. O profeta Daniel já morreu, esse profeta ali está vivo ainda. Daniel, capítulo 6, versículo 20. Depois você vai ler em casa o capítulo 6 inteiro, que é aquela história que Daniel, por desobedecer um decreto do rei, armaram uma cilada contra Daniel, os inimigos de Daniel, porque tinham inveja da sua conduta, tinham inveja da maneira correta como Daniel procedia, como Daniel se comportava, tinham inveja porque o rei olhava Daniel com bons olhos, colocou Daniel numa posição de destaque no seu reino. Aí armaram uma cilada, disseram, olha, nós não temos outra maneira de pegar esse cara se não for contra ele na lei do seu Deus. Fazer alguma coisa que vá contra Deus, que aí ele não vai aceitar. E aí eles induziram o rei a assinar um decreto determinando que pelo espaço de 30 dias ninguém pudesse fazer oração a nenhum Deus, a não ser ao rei. E se alguém desobedecesse esse decreto, pagaria com a própria vida, seria lançado dentro da cova dos leões. E era um decreto que nem o rei querendo podia revogar. Eles armaram tudo. Daniel, quando soube do decreto, não deu a mínima. Ele disse, não, a minha prioridade é Deus. Eu vou obedecer a Deus, eu não vou obedecer aos homens. Subiu para o seu quarto e, como ele fazia habitualmente, orou a Deus, como ele fazia 3 vezes por dia, e dava graças a Deus como costumava fazer. E os seus inimigos observando. Aí pegaram Daniel, levaram para o rei, está aqui, ó, esse cabra desobedeceu o teu decreto. Esse Daniel aqui da Cristo é Vida fez tudo contrário ao que o senhor mandou, o rei. Não deu a mínima para o teu decreto. O negócio dele é Deus. E o rei, com muita pena, fez de tudo para livrar Daniel, mas não conseguiu. Porque o decreto era assinado segundo a lei dos medos e dos persas, que não se podia revogar. Aí Daniel é lançado na cova dos leões. Todo mundo que era lançado nas covas dos leões, que recebia essa sentença de morte, ora, era só lançar em questão de minutos. Não sobrava nem um ossinho para contar a história. Os leões devoravam tudo. Aí Daniel foi lançado. Mas o rei, ele sentia alguma coisa dentro dele, que havia um Deus a quem Daniel servia,
que de repente podia, se Deus, livrar Daniel. E ele passa uma noite inteira inquieto, e quando chega de manhã cedo, é isso que nós vamos ler agora, o versículo 20. Ele vai até a cova, e chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? E para surpresa dele, Daniel responde. Daniel estava vivo. Então a gente sempre fala dessa experiência de Daniel, que Deus livrou Daniel da cova dos leões, livrou de uma morte horrível, mas a gente às vezes esquece de meditar, de discernir, por que que Deus fez esse livramento? Por que que Deus agiu de uma forma tão espetacular na vida deste homem aqui? Como ele age de uma forma espetacular na vida de muitos de nós? Por que razão? Está aqui a resposta. Daniel servia a Deus continuamente. Está aqui. Olha, irmãos, se é para servir continuamente. O que é que significa continuamente? Todos os dias, todas as semanas, todos os cultos, todos os meses, todos os anos, todas as horas do dia. A gente serve a Deus continuamente. Eu tenho servido a Deus continuamente. Aí vocês dizem assim: mas o senhor é o pastor. E tem diferença? E tem diferença. Todos nós somos iguais. Todos nós somos servos. Só que Deus coloca uns para pregar, outros para ouvir, outros para evangelizar, outros para serem diáconos, para serem ministros. Mas todos nós somos servos, todos nós somos absolutamente iguais. E às vezes, não, mas ele é o pastor. Ele tem mais é que estar em todos os cultos. Não, senhor. Todos nós temos que estar em todos os cultos. Olha, eu sempre fiz isso. Eu não tinha ainda o conhecimento da verdade. Eu nem sonhava em conhecer o Evangelho da graça de Deus. Mas eu já tinha um discernimento dentro do meu coração de que tinha que ser assim. De que tinha que levar Deus a sério. Eu morava na época no Rio de Janeiro. Eu era membro da Seita Universal da IURD. Fazia aquelas palhaçadas, aquelas trambicagens que eles inventam de corrente disso, corrente daquilo. Olha, eu não quebrava as minhas correntes. Eu fazia segunda-feira a corrente das coisas impossíveis. Terça-feira, a corrente do Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Quarta-feira, unção com óleo para os enfermos. Quinta-feira, corrente da família. E sexta-feira, corrente de libertação. Eu fazia todas. Não quebrava uma corrente. Fui obreiro, continuei a mesma coisa. Eu trabalhava longe do Rio de Janeiro. Eu trabalhava quase chegando em Itaguaí. Nessa época eu trabalhava numa empresa chamada Fermasa. Era longe, muito longe. Olha, eu largava 5h38 da tarde, ficava na Avenida Brasil, já escurecendo, perigoso, para pegar um ônibus, para ir até Realengo, descia em Realengo, pegava um ônibus para Cascadura, de Cascadura pegava um para Suburbana, para descer na porta da Universal, para ficar como obreiro. Todas as noites. Não era obrigado, não. Eis o detalhe. Não era obrigado. Não tinha escala. Vamos fazer uma escala. Aqui às vezes tem que fazer uma escala e é uma guerra. Sabe? Um não quer vir, o outro não vem. Fulano não veio e não deu nem satisfação. Não tinha escala. Todas as noites eu estava. Começava a reunião deles 8 da noite, terminava 10, 10h30. Eu ainda ficava atendendo pessoas, obreiro, que acaba, ainda tem um que diz: não, ainda estou sentindo um arrepio na mão. Então o rabo do diabo está na sua mão.
Tem um rabinho que ficou, saiu todo, mas o rabo ficou. Aí passa óleo, manda sair e tal. Via de regra, eu chegava na minha casa, era 00:30, para acordar 4 horas da manhã. E com que prazer eu fazia isso. Com que prazer eu fazia isso. Hoje que eu sou um pastor de verdade, olha, eu continuo com esse mesmo senso do dever. Aliás, o mesmo senso não. Hoje eu me dou muito mais a Deus, porque com o conhecimento que o Espírito Santo me fez ter de Deus, a minha gratidão por Deus aumentou muito mais. Mas muito mais mesmo. Então como é que tem sido a tua relação com Deus? Uma segunda pergunta: como é que tem sido o teu relacionamento com o teu próximo? Você tem sido uma pessoa bondosa com o próximo, uma pessoa generosa? Você tem amado o teu próximo como a ti mesmo? Você tem sido uma pessoa perdoadora, uma pessoa misericordiosa? Qual foi a última vez que você deu comida a quem tem fome? Você lembra, se eu fosse perguntar de um por um de vocês, qual foi a última vez que você deu um prato de comida a um faminto? Você lembraria disso? Qual foi a última vez que você deu uma esmola generosa? Não é essas esmolas sem vergonha que a sociedade dá, que pega o sujeito morrendo na beira de uma calçada, às vezes sem as pernas, sem os braços, um verdadeiro morto-vivo, dependendo da ajuda de um, da ajuda de outro, e a pessoa passa, bota a mão no bolso, pega uma moedinha de 10 centavos e dá. E acha que está fazendo uma grande coisa. Não estou falando uma esmola generosa. Chegar assim e dizer, olha, está aqui R$10 para você almoçar. Está aqui 20. Poxa, eu ia gastar 20. Eu ia parar ali no McDonald's. Eu ia comer um sanduíche daqueles grandes, quarteirão, não sei das quantas. Não come isso não, que isso é uma dieta cancerígena, sabe? Eu não como. Isso dá câncer. Me dá um quarteirão. Me dá uma coca, cancerígena também. Aí eu ia gastar R$20. Não, eu digo, não, eu sacrifiquei a minha merenda para ajudar essa pessoa necessitada. Qual foi a última vez que você fez isso? Ou se você fez alguma vez isso? Você ajuda o bom samaritano? Você traz alimentos não perecíveis para o ministério do bom samaritano da igreja? Então pense nisso aí. Por isso que eu disse, olha, irmãos, contrariando toda a lógica humana, contrariando todo esse conceito capitalista egoísta que vai regendo a sociedade, Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Às vezes as pessoas perguntam, por que, pastor, que mais bem-aventurado é dar do que receber? Por que maior felicidade proporciona a nossa vida dar do que receber? Não, eu já disse nos cultos passados que um dos motivos disso é que Deus sempre recompensa de uma forma generosa aqueles que dão com amor, aqueles que dão com generosidade, aqueles que dão sem visar receber nada em troca. Porque aí fora, onde se prega a teologia da prosperidade, o cara dá, mas não é por amor. Ele dá visando receber muito mais em troca, porque ele é ensinado assim. Olha, se você der R$100, Deus vai curar a tua doença. Quem é que não quer ser curado de uma doença em troca de R$100? Se você der 1.000, fizer um sacrifício, Deus traz o teu marido de volta, o teu marido que saiu de casa, teu marido está nos braços de um amante, Deus traz de volta. Qual é a esposa que não quer ver o seu casamento reconstruído, que veio uma mulher de lá, destruiu o casamento, e o cara está dizendo que se der R$1.000, traz o marido de volta, ela dá. Mas não está dando por fé, não está dando por amor.
E as pessoas que frequentam esses lugares, elas fazem verdadeiras loucuras. Hoje alguém me contou uma, e eu disse, olha, eu vou contar, mas não vou nem dizer quem foi. É um casal aqui da igreja. Eles compraram um terreno, esse casal e mais a irmã de um deles. Terreno bom, grande, para construir uma casa. E a irmã frequenta a seita universal do reino de Deus. E quando foi agora, disse que a irmã enlouquecida, olha, eu quero vender a minha parte, se vocês não comprarem a minha parte, eu vou vender para qualquer um. Ora, isso é uma coisa de sociedade e bota um estranho, lá vem problema lá na frente. E eles disseram, pastor, para não ver problemas lá na frente, porque ela ia vender para qualquer um, nós fomos tomar um empréstimo, porque nós não tínhamos o dinheiro. Tomamos um empréstimo de, acho que foi 3.500, 4.000 reais, não me lembro, o valor disso assim, para comprar a parte da nossa irmã, da minha irmã. Agora, sabe para quê, pastor? Eu digo, não. Para ela dar na fogueira santa. Fez um voto de dar 3.500 reais. Coitadinha, talvez tenha feito o voto pensando de receber alguma coisa que esteja necessitada. E olha, as pessoas fazem verdadeiras loucuras. Não, isso não tem nada a ver com isso aqui. Viu? Deus recompensa de uma forma generosa os que dão liberalmente, os que dão por amor, sem visar receber nada em troca. Esses Deus recompensa. Por exemplo, abra em Lucas capítulo 6, versículo 38. Olha o que Jesus diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu disse também que um outro motivo pelo qual mais bem-aventurado é dado que receber, é que quando nós damos, nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Quando você dá alguma coisa ao teu próximo, quando você dá alguma coisa em prol da obra de Deus, você está fazendo bem a você mesmo. Vamos ver? Provérbios capítulo 11. Versículo 17. Pastor, eu pensava quando eu dava ao próximo, eu estava fazendo bem ao outro. Não, você está fazendo bem a você mesmo. Por quê? Porque a recompensa de Deus será infinitamente maior do que aquele bem que você fez. Então você está fazendo bem a você mesmo, não é o próximo. Encontraram Provérbios capítulo 11, versículo 17? Então o Espírito Santo diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere, a si mesmo se destrói. Outra coisa, aquele que dá a Deus, ele recebe de Deus infinitamente maior do que o que ele deu, e por isso que mais bem-aventurado é dado do que receber. Aqui no versículo 24 e 25, ele continua e diz: a quem dá liberalmente, você sabe o que é dar liberalmente? O que é? Liberalmente. Com amor, sem visar receber nada em troca, sem ninguém ficar catucando para você dar. Olha o exemplo dessa senhora que eu citei. Ninguém manda ela fazer isso. Ninguém manda ela vir à igreja só para trazer uma oferta de R$1.000. Ela faz isso por amor, liberalmente. Ela não está aqui, ela não está sabendo das necessidades, se precisa, se não precisa, se a igreja tem muito, se a igreja tem pouco. Ela dá liberalmente, não quer nem saber. Então, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais.
Porque Deus sabe quando é liberalmente. Deus sabe quando a pessoa está dando para levar vantagem. Aquela coisa do toma lá da cá. Aquela coisa mesquinha. Aquela coisa que faz parte do circo da religião. Senhor, olha, eu vou dar R$1.000, mas eu quero que o Senhor faça eu ganhar na loteria R$100 milhões. Senhor, eu vou doar um ventilador para a igreja, mas eu quero que o Senhor me dê uma fábrica de ventiladores. Né? Versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será dessedentado. Quem dá um copo de água fria a uma pessoa sedenta, no dia que sentir sede, Deus vai providenciar alguém para que faça a mesma coisa com ele. Bom, mas eu quero também enfatizar um outro aspecto do porquê que é mais bem-aventurado dar do que receber. Um outro aspecto que eu não enfatizei ainda nesses cultos. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você prefere? Você prefere ganhar um automóvel ou ter condições de dar a alguém um automóvel? Eu prefiro, ao invés de ganhar, ter condições de dar a alguém um automóvel. Uma outra pergunta. O que é melhor? É você dar um prato de comida para uma pessoa faminta? Ou você ser essa pessoa faminta que necessita que alguém te dê um prato de comida? Prefere o quê? Ter condições de dar um prato de comida a uma pessoa faminta. O que é melhor? É melhor você receber a ajuda de alguém, qualquer tipo de ajuda, ou você ter condições de ajudar alguém? Ter condições de ajudar alguém. É melhor você ajudar com alimentos o bom samaritano, ou estar numa situação de precisar ser ajudado pelo bom samaritano? É melhor estar em condições de ajudar o bom samaritano. Começou a entender? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Às vezes a pessoa, ela tem condições de ajudar a obra de Deus com R$50. Passa um tempo, Deus faz ela prosperar, aí ela já tem condições de ajudar com 100. Passa um tempo, ela cresceu, ela multiplicou, ela tem condições de ajudar com 200, depois ela ajuda com 500, chega uma hora que ela pode ajudar com 1.000. Aí alguém olha e vê a pessoa pegar R$1.000 e dar em favor da obra, e diz, mas será que não é muito dinheiro para dar à igreja? Será que não é muito pegar R$1.000 e dar em favor da obra? Ora, meu irmão e minha irmã, se a pessoa está dando um dízimo de valor alto, se a pessoa está dando uma oferta de um valor alto, como eu citei agora, R$1.000, é porque Deus está dando muito mais para ela. É porque Deus está dando muito mais para ela. Tiago disse uma coisa muito importante. Tiago, o irmão de Jesus na carne. No capítulo 1 da sua epístola, versículo 27. Olha o que Tiago diz. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a verdadeira religião é a prática do amor, é você viver aquilo que você crê, é você fazer o bem que se tem que fazer, que você deve fazer. Essa é a verdadeira religião. No livro de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças
e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que acha que o próximo está limitado à sua família, aos seus amigos, a pessoas da mesma raça que ele. Não. O nosso próximo é toda e qualquer pessoa que necessita de ajuda, a quem nós podemos ajudar. Esse é o próximo. A pessoa que pensa que só deve ajudar os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos e a ninguém mais, não entende nada de próximo. Não entende nada de amar o próximo, absolutamente nada. Porque a verdade é que tem muita gente, meus irmãos, que se dizem cristão, tem muita gente que se diz convertido, mas não quer nenhum comprometimento com os problemas dos outros. Não, eu sou cristão, mas eu não quero nem saber do problema que o meu irmão está passando. Meu negócio é com Deus. Eu quero orar, ouvir a palavra. Não. Irmão, vamos ajudar um irmão da igreja. Não, isso aí não é comigo, eu não quero me comprometer. Se diz cristão, mas não quer nenhuma responsabilidade com os problemas da igreja. Ele quer sim vir ao culto, ele quer um bom louvor, uma boa mensagem. E se o louvor não for muito agradável, ele reclama. E se a mensagem não for do que ele está esperando ouvir, ele reclama. Mas não quer nenhuma responsabilidade com os problemas da igreja. Não se envolve com nada. Isso é a negação da fé. Isso é a negação de Cristo. Porque, olha só, se a pessoa é de Deus, meu irmão, e Deus faz com que a pessoa tenha uma boa condição financeira, e Deus faz com que a pessoa tenha condições de ajudar o próximo, ou de ajudar a obra, seja de que forma for, Deus tem um recadinho especial para ela. Porque não é só ajudar com grana, não. Às vezes a pessoa quer ver uma coisa. Tem gente que está sacrificando o culto da noite para tomar conta dos teus filhos, das crianças que estão na escolinha. Gente que é rica, sabe, em ter jeito de lidar com criança, paciência para lidar com criança. Está lá na escolinha, estão sacrificando o culto. Deus deu a essas pessoas capacidade para lidar com as crianças. Às vezes, Deus faz de você um excelente profissional. Aí a igreja precisa de um profissional da sua área, a pessoa vem, ajuda. E às vezes até com dinheiro mesmo, né? Mas qual é o recadinho que Deus tem, pastor? Primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 6. Versículo 17 e 18. Ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha, se você tem uma condição financeira melhor, não deixe essa condição financeira melhor fazer de você uma pessoa orgulhosa, que olha os outros de cima para baixo, que se sente melhor do que os que não têm a tua mesma condição. Nem deposite a tua esperança de dias melhores, esperança de ter segurança, na instabilidade da riqueza. Porque toda riqueza é instável. Você pode ter hoje e não ter amanhã. Eu lembro quando o Collor ganhou as eleições, no outro dia ele confiscou o dinheiro da poupança de todo mundo. Teve gente que teve infarto. Teve gente que estava juntando dinheiro porque tinha uma doença grave, precisava fazer uma cirurgia. E quando acordou e viu no jornal o dinheiro confiscado e só vou devolver daqui a não sei quantos anos, e em parcela, teve gente que morreu na hora. Quer dizer, estava confiando no dinheiro. Não deposite a tua esperança na instabilidade da riqueza.
mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Versículo 18. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tem gente que faz da riqueza, faz do dinheiro o seu Deus, faz do dinheiro a sua confiança. Então o que é que Deus está mandando aqui? Que você ajude os pobres, que você ajude a igreja, que você seja generoso no dar, que você aprenda a repartir aquilo que Deus tem te dado. Como é difícil você ver isso aqui ser praticado. Na obra de Deus, então, é uma loucura. Quanto mais a pessoa tem, mais mesquinho fica, mais avarento fica. A experiência mostra, tem as exceções, claro. Tem as exceções. Mas a experiência mostra que as pessoas que mais ajudam a obra de Deus, não é essa obra não, qualquer obra, são as pessoas mais simples. São as pessoas que menos têm. As pessoas que mais têm, ó, mão de vaca, mão de porco. É aquela pessoa que você botar um sorrisal na mão dela e mandar ela nadar a praia do Náutico todinha, ela nada e no final nem molhou de água. Mão hermeticamente fechada. Aqui, ó. Tem um fato que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus, que é muito ilustrativo disso que nós estamos falando. Volte lá em Lucas 19. Lucas capítulo 19. Versículo 1 em diante. Encontraram? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era um homem muito rico. Era um homem de muitas posses. Mesmo que a sua riqueza e as suas posses tenha sido angariada a poder de muita desonestidade. Mas ele era um homem rico. Mas era um eleito de Deus. Ele apenas estava morto em seus delitos e pecados. Mas quando chega o tempo de Deus, chegou o tempo de Deus. Ninguém pode resistir à chamada de Deus. Quem é que fez com que esse homem sentisse vontade de ver quem era Jesus? Quem é que você acha que fez? O Espírito Santo. Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Um dia o cara acorda de manhã e diz: rapaz, eu tenho ouvido falar tanto desse Jesus, e ele hoje está entrando, vai passar por aqui, por Jericó. Eu quero ver quem é esse cara, eu não estou aguentando de vontade, eu não estou resistindo, eu sei que eu vou correr risco de vida, porque os cobradores de impostos só saíam à rua cercados de segurança, porque eles eram odiados. Principalmente quando ele era um judeu trabalhando para Roma. Aí é que ele era odiado, porque ele estava traindo a própria pátria, trabalhando para o inimigo. Mas esse cara, quando sente a vontade, ele não pensa mais nisso. Ele vai sozinho, ele chega no meio da multidão. Eu fico imaginando Zaqueu, se era rico, devia estar com uma roupa de primeira qualidade, um terno italiano, gravata francesa, sapato de couro alemão, todos nos trinques, anéis de ouro nos dedos, pulseira, né? Claro, um homem rico. Mas ele foi.
E quando ele chega na rua principal de Jericó, e eu já estive lá, e lá tem um sicômoro, que é uma árvore muito semelhante à nossa mangueira. Parece uma mangueira, uma árvore grande, alta, frondosa. Como ele era um homem baixo, de uma estatura pequena, ele viu que não dava para ver Jesus, porque a maioria das pessoas eram mais altas do que ele, formavam uma verdadeira muralha diante dele. O que esse homem faz? O versículo 4, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Eu fico imaginando na minha mente a cena, cara todo bem vestido, e subindo, e, sabe, amarrotando o terno, e rasgando, e tá, eu vou subir, e subiu no sicômoro. Até que se acomodou, mas eu quero ver Jesus. Olha o que aconteceu no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Eu imagino como é que deve ter sido o susto desse cara. Jesus vem andando, uma multidão, Jesus no meio, vai se aproximando da árvore. Quando chega em frente à árvore, Jesus olha para cima e diz: Ops, Zaqueu! Hã? Você mesmo, garoto. Você! Quem é que já foi fofocar de mim para o homem? Já foram falar de mim para ele, já sabe até o meu nome. Não. Jesus disse: se eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome. Zaqueu era um eleito, era um predestinado. Desce depressa. Olha, quando Deus chama, quando Deus requer alguma coisa da gente, Deus quer pressa. Desce depressa. Sabe o que ele fez? Desceu a toda pressa. Não pensou duas vezes. Desceu de imediato. Deve ter se ralado todo, deve ter caído no chão. Levantou perfeitamente: eu estou aqui. E mais do que isso, o recebeu com alegria, com prazer, sorriso nos lábios, morrendo de contente. Puxa, ele me chamou, ele mandou descer depressa, ele quer se hospedar na minha casa, ele disse que quer se hospedar lá em casa hoje. O versículo 7 diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Tem sempre os murmuradores, né? Tem sempre aqueles que gostam de criticar. Olha, até com Jesus, como é que pode? Isso não é Deus de nada, isso não é Messias coisa nenhuma. Vai se hospedar na casa de um pecador desse aí, um homem mau, um ladrão como Zaqueu, né? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, aqui já se passaram alguns minutos, agora Jesus já está na casa de Zaqueu, né? Agora já estava lá hospedado, deve ter batido um papo, deve ter evangelizado Zaqueu, deve ter falado da graça, deve ter dito: você é um eleito, você estava morto em delitos e pecados, mas hoje chegou o dia de eu te dar vida outra vez, fui eu que efetuei em você esse desejo imenso de me ver, fui eu que fez você sair de casa, subir nessa árvore. Deve ter falado tantas coisas bonitas para Zaqueu. Depois de Zaqueu ouvir tudo, ele se levanta e diz ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, se eu já sou um homem rico, a partir de agora que eu estou me convertendo, aí é que eu vou ficar mais rico ainda. Agora é que eu vou ficar numa boa. Agora é que as coisas vão correr bem. Agora é que eu vou me dar bem. Porque não é esse o pensamento das pessoas lá fora? Irmão, se você se converter, aí você vai ver como as coisas vão melhorar para o teu lado. Ó, se converte para você ver o que Deus vai fazer com esse teu comércio aí. Aí o cara quer se converter para o comércio dele crescer, prosperar, ganhar mais grana. Não, ele não disse isso não. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais.
um homem rico. Porque quando é pobre, não tem nem onde cair morto, só tem um pedaço de pão. Sabe uma coisa, Senhor? Eu resolvo pegar esse pão e eu vou repartir com aquele outro que está com fome. Aí é mole. Quero ver o cara ter muito, rico, muitas casas, muitos imóveis, vários automóveis, muito dinheiro no banco, muita joia. Senhor, eu tomo a decisão agora. Eu quero pegar a metade da minha riqueza e eu quero dar aos pobres. Eu quero dar aos necessitados. E naquilo que eu defraudei as pessoas, eu quero devolver 4 vezes mais. A lei mandava devolver 2 vezes. Eu disse, não, 2 vezes não me satisfaz. Eu quero devolver 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, versículo 9, né? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quer dizer que a primeira evidência da conversão de Zaqueu foi a sua generosidade. Quando esse homem se converteu, de imediato, na mesma hora, ele resolveu tirar de dentro do seu coração qualquer tipo de apego a dinheiro, qualquer tipo de apego a bens materiais, qualquer espírito de avareza que estava dentro dele, tira tudo. Quando a pessoa se converte de verdade, é assim. Ela perde o apego a dinheiro. Ela perde o apego a bens materiais. Ela perde o apego a títulos. Ela perde o apego a essas coisas que o mundo dá tanto valor. Ela se desapega de tudo. Se tem, está bom. Se não tem, está melhor ainda. Ela está feliz. João Batista disse uma coisa muito interessante, eu diria até extraordinária, quando ele pregava sobre a necessidade do verdadeiro arrependimento. Isso está lá em Lucas capítulo 3. Lucas 3, versículo 8 em diante. Encontraram? Deixa eu beber água que minha garganta, por causa da gripe, está ruim. Lucas capítulo 3, versículo 8. João Batista diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque os judeus se vangloriavam disso. Eles achavam que o fato de serem descendentes de Abraão era a prova de que eles eram salvos, de que eles eram de Deus. Não comece a dizer temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer, João? Então, o que a gente tem que fazer? Que frutos são esses de arrependimento? Olha a resposta de João Batista. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Quer dizer que João Batista diz que o verdadeiro arrependimento também implica em repartir comida com quem tem fome, repartir vestes com quem está nu, com quem não tem o que vestir. Está aqui escrito. Por isso que eu digo para você que, na verdade, receber algo de uma pessoa, qualquer coisa que a gente recebe de alguém, um presente, qualquer coisa, é uma grande bênção. É sempre motivo de alegria, sempre motivo de felicidade. Mas o Senhor Jesus disse que a alegria de você dar a alguém é muito maior do que a alegria de receber. Muito maior, infinitamente maior.
Eu lembro que uma vez eu fui fazer distribuição de alimentos em Alagoas. Tinha havido uma grande cheia em Alagoas e muitas cidades ribeirinhas foram literalmente destruídas. Então as pessoas estavam sem casa, sem comida, uma desgraça total. E vieram as carretas com mantimento de São Paulo para cá, na época da seita, né? E eu fiz questão de eu mesmo ir distribuir. Eu fui e peguei do batente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Nunca uma coisa fez tão bem para mim quanto aquele dia. Aqueles dias que eu passei lá mais de 15 dias. Você sabe o que é que você vê uma mãe sentada na beira de uma calçada, com a criança no colo e dizer, chorando, meu filho morreu de fome e a criança está morta de fome? Você chegar de casa em casa e dar alimento e as pessoas abrirem chorando, roupa. Puxa vida, eu não me lembro, a não ser quando eu tive a revelação da graça de Deus, de uma outra coisa que tenha me dado tanto prazer, tanta alegria, que tenha me feito tanto bem, que tenha me amadurecido tanto quanto essa experiência. Então, dar não é um peso, não é um fardo, mas é uma grande alegria. Outra coisa, ofertar não é uma coisa que a pessoa possa fazer com tristeza, com murmuração. Porque se fizer com tristeza, com murmuração, para Deus não serve. E eu vou terminar com isso. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Encontraram? 9, 7. Vou ler. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá murmurando, reclamando, trincando os dentes. Ah, esse pastor está parecendo seita. Do jeito que ele está pedindo ajuda agora para a igreja, está parecendo uma seita. Não estou gostando, né? Não tem sempre os murmuradores, né? Poxa, eu vou ajudar, mas isso vai me fazer uma falta. Aí ajuda, mas carrega dentro dele uma tristeza. Ele diz, ou por necessidade. Tem gente que para ajudar a obra de Deus, é preciso o pastor contar uma história. Ele espera aquela hora que a corda já está aqui no pescoço e já chutaram o banquinho. Ai, tem forca. Não, eu ajudo. Pega a tesoura. Eu empresto a tesoura para cortar a corda. Tira. Por que você não emprestou antes? Só faz quando chega uma hora de uma extrema necessidade. Volto a dizer o exemplo dessa senhora. Ela hoje esteve aqui. Ela não sabe se a gente está com aperto, se não está sem aperto. Está precisando muito, está precisando pouco, quem quer nem saber. Aquilo que ela traz com prazer, ela traz com alegria. Aqui, ó. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Amém, irmãos? Como é que você tem dado para Deus? Com tristeza, por necessidade da obra? Quer dizer que se não tiver uma necessidade, não precisa dar.
ou você tem dado com prazer, ou você tem dado com alegria. Pense nisso. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Senhor Deus falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.